Tadalafila faz isso e você não sabia. Esse aqui, Tadalafila, é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento da disfunção erétil. Mas o que pouca gente sabe é que ele tem efeitos colaterais. E muitas vezes os pacientes deixam de tomar o medicamento por causa desses efeitos colaterais. Mais do que isso, Tadalafila também tem contraindicações absolutas. Então, não é todo mundo que pode utilizar este medicamento. E eu vou te responder todas essas perguntas aqui nesse vídeo agora. Se você não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico e esse canal é dedicado 100% para você, homem, que está me acompanhando aqui. Esse canal, ele é feito para você cuidar da sua saúde. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a Tadalafila. Tá vendo, né? Tá até aberto aqui. Um dos medicamentos mais usados para o tratamento da disfunção erétil. Como ele funciona? De uma forma muito parecida com a sildenafila, popularmente conhecida como Viagra, o azulzinho. Esses dois medicamentos eles são inibidores da fosfodiesterase, uma enzima que, quando inibida, faz com que haja um aumento da liberação de óxido nítrico no nosso organismo. Esse óxido nítrico ele é responsável por gerar uma vasodilatação, e essa vasodilatação tem como consequência o aumento do fluxo sanguíneo para todas as regiões do corpo, incluindo o pênis. Porque para que o seu pênis fique ereto, ele precisa receber sangue. E para receber sangue, precisa haver uma vasodilatação. E é justamente isso que a Tadalafila proporciona. Geralmente, ela é comercializada em duas dosagens. A dosagem de 5 mg, que é esse daqui, e a dosagem de 20 mg. Na dosagem de 5 mg, costuma ser o uso diário para aquelas pessoas que consomem todos os dias, enquanto a dose de 20 mg é a dose que costuma ser utilizada para o que a gente chama de sob demanda, para quando a pessoa quer ter uma relação, ela toma essa dose de 20 mg. Olha, uma dica, tá? Importante. Qual que eu compro, doutor? O de 5 mg ou o de 20 mg? Eu prefiro comprar o de 5 mg. Por quê? Porque o de 5, se eu tomar 4, vira 20. Agora, o de 20, para virar 5, eu vou ter que dividir, vou fazer sujeira, vai cair no chão, não vai dar certo. E, geralmente, o de 5 mg, ele também costuma ser mais barato do que o de 20 mg. E tem mais. Talvez a dose de 20 mg seja muito forte para você. É possível que a dose de 5 funcione. É possível que a dose de 10 funcione, que a dose de 15 funcione. E quando você tem os comprimidos de 5 mg, isso facilita a sua vida. Então, 5 não deu certo, você pode tomar mais um de 5. Da próxima vez você testa com 10. É melhor do que colocar 20 direto. Por quê? Quanto maior a dose, maiores são os riscos também de efeitos colaterais, que nós vamos falar agora. Eu separei 5 efeitos colaterais, sendo que o primeiro é o mais importante. Você não pode ignorá-lo. Pega papel e caneta, presta bastante atenção aqui no que eu vou te falar, ok? Porque esses efeitos colaterais você pode estar sentindo e você nem sabe do que se trata. Vamos lá. Quinto efeito colateral, dispepsia, que é a dificuldade de digestão. O aumento do fluxo sanguíneo ele não é direcionado apenas ao pênis. Ele acontece no corpo inteiro, porque essa vasodilatação ela é generalizada, sistêmica. E esse aumento do fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal pode causar algum desconforto na digestão. Quarto efeito colateral, esse eu vejo as pessoas reclamando muito, que é a mialgia, as dores musculares, principalmente na região lombar. Por quê? Esse aumento do fluxo sanguíneo para essa região, para o músculo esquelético, também pode causar dor, ok? E um aviso importante aqui, que eu observo muitas pessoas utilizando a Tadalafila para malhar, achando que vai ter um aumento do desempenho. Não faça isso. Não utilize a Tadalafila para melhorar o desempenho na academia, ok? O uso inadequado desse medicamento pode causar, primeiro,
resistência, o que é ruim, né? Porque quando você realmente precisar, aí o seu organismo não vai aproveitá-lo da melhor forma. Então esse é o nosso quarto efeito colateral, que é a mialgia, as dores musculares, extremamente comum. Terceiro efeito colateral, congestão nasal ou coriza. Isso também é proporcionado pela dilatação dos vasos da mucosa nasal, podendo causar a sensação de nariz entupido ou uma sensação de que está gripado. Segundo efeito colateral, rubor facial. A vasodilatação também pode deixar o seu rosto vermelho, mas não se assuste. Isso geralmente não altera a pressão arterial de forma significativa. Inclusive, o que nós esperamos de medicamentos como a tadalafila e a sildenafila é uma queda da pressão arterial. Inclusive, a sildenafila ou Viagra, ele estava sendo estudado para tratar hipertensão, para tratar pressão alta. E viram, durante os estudos, que um dos efeitos colaterais era promover a ereção, facilitar a ereção, e aí ele acabou sendo reposicionado para esse fim, com esse objetivo. Mas ainda assim, a sildenafila, por exemplo, pode ser utilizada no tratamento da hipertensão pulmonar. E o primeiro efeito colateral, que talvez seja o mais comum, que talvez seja o que você já sentiu, e aí eu quero que você me conte quais desses efeitos colaterais você já sentiu após utilizar a tadalafila. Eu vou falar o que eu senti. Eu sinto dor na lombar, eu sinto dor nas costas, dor muscular na região lombar, eu sinto. E você? Qual você sente? Dor de cabeça. Dor de cabeça é o nosso primeiro. É o efeito colateral mais comum. E aí, como que a gente vai resolver esse problema? Ajustando a dosagem. Por isso que eu te falei no início. Melhor você comprar o de 5 miligramas. Porque, convenhamos, 20 miligramas, para boa parte das pessoas, é muita coisa. Você vai conseguir, possivelmente, um bom efeito com 5 miligramas, com 10 miligramas, com 15 miligramas, e aí, se não der certo com essa dosagem, aí você pode ir para a dosagem de 20 miligramas. Existem outros efeitos colaterais mais raros, como erupções cutâneas, alterações neurológicas, priapismo, que é uma ereção dolorosa e prolongada, que é uma emergência médica, tá? Só que, felizmente, é muito raro. Menos de 1% dos casos tem priapismo, né? 1% acho que até muita coisa. Espero realmente que seja uma taxa bem menor do que 1%. E atenção, pessoal, infarto, hipertensão arterial, pressão alta não são contraindicações absolutas. Agora, quem não pode utilizar tadalafila, sildenafila? Quem tem alergia, obviamente, e quem usa medicações vasodilatadoras, como o Isordil, porque o uso concomitante de 2 vasodilatadores pode acabar gerando uma queda muito acentuada da pressão arterial, algo que não é desejado, algo que não é positivo para o seu corpo. Lembrando, obviamente, que você não deve utilizar nenhum medicamento sem a orientação do seu médico, ok? E um outro aviso também, tá? Para a gente encerrar esse vídeo, um aviso importante para você prestar atenção. Problemas de ereção, muitas das vezes, são problemas de estilo de vida, de alimentação, de atividade física, de gerenciamento do estresse, da qualidade do sono. Então, é muito provável que quando você fizer ajustes no seu estilo de vida, nos seus hábitos, nos seus comportamentos e cuide melhor do seu corpo, é muito provável que a sua ereção e que a sua saúde sexual melhore. E eu posso te ensinar como ter o melhor estilo de vida do mundo para ter resultados positivos na sua ereção no meu livro O Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos vão te ajudar a prevenir, tratar e reverter doenças como hipertensão, diabetes, colesterol alto, má circulação, que influenciam negativamente na sua saúde sexual. Ou seja, indiretamente, esses hábitos também têm o potencial de melhorar o seu desempenho naquilo que tanto te importa. Para ter acesso ao livro é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link
fixado nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que gosta de tomar um tá da linha sempre que precisa. Um grande abraço e até a próxima.